Já o sentido conotativo, ele já é subjetivo, né? Ele deixa aí sentimentos, expressões, opiniões, né? Vou ali pro quartinho. Telmo, só vou pedir para te desligar o teu boa noite. Só vou pedir para te desligar o microfone, para vocês poderem me ouvir bem. Obrigada. Tá? Então, o objetivo e subjetivo, onde me abre aí ter vários sentimentos, expressões, né? Reações, opiniões. E já o sentido denotativo são os textos informativos, jornalísticos, né? Onde me passa informação mesmo, né? E o sentido conotativo a gente vai encontrar bastante no texto literário, tá? Então, a literatura, ela aborda bastante tá? Esse sentido conotativo, onde a gente lê uma obra, ou a gente lê um poema, ou um gênero literário, e a gente fica na dúvida, a gente fica com mais de uma compreensão, mais de uma interpretação. Né? Então, a gente vê bastante sentido conotativo em poema, romance, propaganda, né? Onde a propaganda também ela é colocada, vai da interpretação de cada um, né? Tem gente que entende de uma forma, tem gente que entende de outra. E quando a gente fala, então, de figuras de linguagem, né? O que são essas figuras de linguagem, né? São recursos certos ou não convencionais que o falante ou o escritor cria para dar mais expressividade à sua mensagem, né? Eu costumo chamar as figuras de linguagem como o detalhe final, a cereja do bolo lá, sabe? O recheio. Então, é para dar a característica, passar a mensagem de uma forma diferente ou de uma forma expressiva, né? Então, quando a gente fala de figura de linguagem, a gente tem a metáfora, né? O que é a metáfora? É o emprego de uma palavra com significado de outra, tá? Tem relação semelhante entre ambas. Então, é uma comparação subentendida, como a gente tem no exemplo ali, ó. Minha boca é um túmulo, essa rua é um verdadeiro deserto, né? Então, eu uso da metáfora para falar aquilo que eu não quero deixar bem esclarecido, né? Então, a metáfora, ela vem me ajudar aí para dar o significado que eu quero falar, mas de uma forma semelhante ou parecida, não igual. Que a pessoa que vai ler entenda o que eu quero passar, o objetivo da minha fala. Temos também dentro da figura de linguagem a comparação, né? Que ela consiste em atribuir características de um ser a outro, né? Em virtude de uma determinada semelhança. Então, meu coração está igual a um céu cinzento. O carro dele é rápido como um avião. Então, a gente usa essas comparações. Então, a metáfora vem para me esclarecer detalhes, né? Ou deixar subentendido. Já a comparação, ela me usa outra expressão aí para chamar a atenção quando eu leio, né? Para fazer uma comparação. Já a prosopopeia é uma figura de linguagem que atribui características humanas a seres inanimados. Também podemos chamá-la de personificação. Né? O céu está mostrando sua face mais bela. O cão mostrou grande sisudez. Né? Então, a prosopopeia é isso. Né? Ela atribui características, ela usa características humanas para coisas que são inanimadas, né? Elas não possuem características, elas não são reais, né? Então, céu não tem face, cão não tem expressividade, né? Não tem a real expressão que nem nós humanos, né? E também dentro da figura de linguagem tem a anestesia, né? O que ela fala ali? Ela consiste na fusão de impressões sensoriais diferentes. Por exemplo, a Raquel tem um olhar frio e desesperador. Aquela criança tem um olhar tão doce. Então, ela vem com ideias diferentes. Se a Raquel tem um olhar frio, né? E é desesperador, aquela criança tem um olhar tão doce,
né? Então, essa sinestesia, ela vai fazer essa fusão de impressão sensorial diferente, né? A criança, olhar doce, então ela vai fazendo essa comparação, né? Já a catacrese, só os nomes bonitos hoje, né? É uma metáfora desgastada, tão usual que já não percebemos. A catacrese, ela já não é quase usada, né? Ela é o emprego de uma palavra no sentido figurado, por falta de um termo próprio. O menino quebrou o braço da cadeira, a manga da camisa rasgou, né? A gente vê aí que por exemplo, cadeira não tem braço e manga não tem, camisa não tem manga, né? Então, a gente faz essa... A catacrese, ela não é muito usada hoje em dia, mas se a gente fala em figuras de linguagem, a gente tem que dar a característica para ela. Também temos a metonímia, né, que é a substituição de uma palavra por outra, quando existe uma lógica, quando é racional, né? Ou uma proximidade de sentimentos que permite essa troca. Tá? Então, quando que ocorre a metonímia? Quando que nós empregamos? O autor pela obra, por exemplo, li Jô Soares dezenas de vezes, né? Então, a obra de Jô Soares. O continente pelo conteúdo. Né? Então, a gente tem essa substituição aí da lógica. Se eu li, é dele, né? Então, a metonímia vem fazendo essa troca aí que a gente não tem bem explícito, mas a gente caracteriza que a obra é do autor, né? Também temos exemplo ali, ó, o ginásio aplaudiu a seleção, o ginásio está substituindo os torcedores, a parte pelo todo. Então, a gente tem vários exemplos aí mostrando que a gente pode trocar, mas que fica subentendido, que não perde a razão da frase, né? A perifrase, que é a designação de um ser através de alguma de suas características ou atributos, tá? Então, a Veneza brasileira também é palco de grandes espetáculos. Veneza brasileira igual Recife. A cidade maravilhosa está tomada pela violência. Eu sei, no meu consciente lá, que a cidade maravilhosa falam que é o Rio de Janeiro, mas eu usei a expressão a cidade maravilhosa, né? Então, quando eu leio uma frase, mas me submete, eu entendo, compreendo, que está falando de outra coisa, é uma perifrase, né? Ele está usando, está dando atributo, característica, com outra expressão para falar de um fato celebrado, ou de um país, ou de algum ambiente, algum lugar famoso, né? E a antítese, ela consiste no uso de palavras de sentidos opostos, tá? A antítese, ela vai contra aquilo a mim dela, me confunde um pouco, ó. Nada com Deus é tudo, e tudo sem Deus é nada, né? Então, a antítese, ela vem fazer esse sentido oposto, né? Que eu entendo, mas não fica subentendido, mas como é que é uma coisa e é outra, né? E o eufemismo, né? O eufemismo, ele consiste em suavizar palavras ou expressões que são desagradáveis. Ele foi repousar no céu junto ao Pai, então repousar no céu, né? A realidade é morrer. Então, o eufemismo vem para amenizar a frase, né? Se ela tem sentido pesado ou se não quer se deixar explícito na obra, algo que o autor queira passar, né? Então, nem os homens públicos envergonham o povo. Quem são os homens públicos? São os políticos. E o eufemismo a gente vê em obras, né? Não só de... eu já ouvi falar, eufemismo é relacionado só com a mulher, o feminismo não tem nada a ver. Obras tanto feministas, né? Obra escrita por autoras mulheres e por autor homem, vai ter. Porque se o autor quer criticar os políticos, ele vai botar essa frase e vai ser um eufemismo. Os homens públicos envergonham o povo. Ele não deixa explícito o que ele quer falar, né? Mas, para não deixar nenhuma palavra ou expressão que são desagradáveis ou que vai incomodar alguém, né? Então, ele usa outra expressão aí para suavizar, né? E a hipérbole é um exagero intencional com a finalidade de tornar mais expressiva a ideia. Ele chorou rios de lágrimas. Muitas pessoas morriam de medo da perna cabeluda
Então, a hipérbole é o exagero, né? A hipérbole é que tu lê e diz, nossa, que exagero nessa frase, ou nem é tanto assim. Né? E a ironia, que a gente vê bastante, consiste na inversão dos sentidos, né? Ela afirma o contrário do que pensamos, que alunos inteligentes não sabem nem somar. Se você gritar mais alto, eu agradeço, né? Então, ele vai ao contrário daquilo da ideia principal que eu estou dando na frase. A onomatopeia, né, ela consiste aí na reprodução ou imitação do som ou da voz natural dos seres. A onomatopeia é mais tranquila, é o som mesmo, né? Do gato, do cachorro, todos os sons aí que fazem a questão de tu imaginar a obra quando tu lê, né? Vê e imagina o ambiente aí. E a literação, ela consiste na repetição de um determinado som consonantal, no início ou interior das palavras. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Então, a literação é a combinação fonética, né, que a gente viu, quem estava na aula semana passada, que o encontro consonantal aí, então, né, proporciona aí ter a pronúncia, a questão da fala. Então, a literação, ela vai estar ligada ao rato roeu a roupa do rei de Roma, a combinação, né, a questão do encontro consonantal ali, determinado som consonantal, né, no início, no interior da palavra. Então, a literação, ela vai estar mais na estrutura fonética, fonológica, tá? A elipse, ela consiste já na omissão de um termo, que fica subentendido no contexto, tá? Ó, após a queda, nenhuma fratura. Tá? Então, a gente consegue identificar facilmente a elipse. Né? Ela usa, ela omite, mas ela deixa bem clara a ideia que ela quer passar, né? E o zeugma, ele consiste na omissão de um termo, já empregado anteriormente. Ele come carne, eu verduras. Então, ele não precisa, o zeugma não precisa dizer ele come carne, eu como verduras. Se ele já está falando que ele está fazendo o ato de comer, eu só complemento aí, né? Então, o zeugma tem essa união aí de um termo empregado anteriormente. O pleonasmo, já, ele consiste na interficação de um termo através da sua repetição, reforçando seu significado, como, por exemplo, nós cantamos um canto glorioso. Né? Então, o pleonasmo, ele repete, ele faz a repetição. Se eu cantei, eu não preciso dizer que era um canto, né? Nós cantamos glorioso, mas o pleonasmo, enquanto a zeugma, ela faz a omissão daquilo que já está entendido na primeira frase, no que eu falei anteriormente, o pleonasmo não, ele quer deixar tudo bem explícito, repetindo, fazendo a repetição, reforçando o significado da frase. E o polissíndeto é a repetição da conjunção entre as orações de um período ou entre os termos da oração. Tá? Chegamos de viagem e tomamos banho e saímos para dançar. Então, a gente vê ali né? Então, o polissíndeto, ele é essa, mais que o pleonasmo ainda, né? Ele traz a repetição de conjunção, de preposição, ligando essas frases. O assíndeto, ele ocorre quando há ausência da conjunção entre duas orações, né? Chegamos de viagem, tomamos banho, depois saímos para dançar. Então, ele não usa repetição, né? E ele usa ali a ausência delas, mas que nos faz compreender sem essa repetição, sem duas orações, sem estar ali, né, com a conjunção. Então, ele ocorre quando tem ausência de conjunção, que é o e, né? E outras conjunções aí. Anacólito, que ele consiste numa mudança repetida da construção sintática da frase, né? Ele nada podia assustá-lo. Tá? Então, pode mudar a frase, está falando de uma coisa, falando de outra.
Mas uma nota importante sobre o anacoluto ocorre com frequência na linguagem falada, né? Quando o falante interrompe a frase, abandonando o que havia dito para reconstruí-la novamente, ó. Porque nada podia assustá-lo. Não preciso botar ele, posso dizer, nada podia assustá-lo, porque o assustá-lo já está me identificando que é o pronome ele, né? Então, o anacoluto, ele acontece quando eu estava construindo a frase e, de repente, repentinamente, né, eu mudei a construção sintática da frase para ficar mais compreensível, mais entendido. E a anáfora, isso tudo dentro das figuras de linguagem ali, né? Consiste na repetição de uma palavra ou a expressão para reforçar o sentido. Cada alma é uma escada para Deus. Cada alma é Isso a gente vê bastante dentro de um poema, onde às vezes eles repetem as expressões. É uma anáfora, né? A construção dela se constitui por maior expressividade. Então, ó, cada alma é uma escada, cada alma é um corredor, cada alma é um rio correndo para Deus e em Deus com sussurro noturno, né? De Fernando Pessoa. Então, a gente vê que a anáfora, ela encontra bastante aí em poesia, poema, né? Porque ela vai fazendo essa repetição, ela repete, ela usa mais de uma vez uma expressão, uma palavra, para que ela quer identificar, ela quer reforçar aquela ideia que ela quer passar. Então, a gente vê que dentro das figuras de linguagem, a gente não pode só olhar o texto, o gênero, e achar que a gente não tem que avaliar, não tem que classificar, não tem que dar característica, e tem muito detalhe, né? Que, ó, silepse, que ocorre quando a concordância é realizada com a ideia, e não na sua forma gramatical, né? Então, a silepse, ela vai ter 3 tipos de silepse: gênero, número e pessoa, né? Quando ela fala de gênero, né, ó, Vossa Excelência está preocupada com as notícias. A palavra Vossa Excelência, ela é feminina, quanto à forma. Mas nesse exemplo, a concordância se deu com a pessoa e que se refere o pronome de tratamento, e não com o sujeito. A gente está sempre, mesmo trabalhando a literatura, a gente avalia a parte gramatical, né? Dentro de número, a boiada ficou furiosa com o peão e derrubaram a cerca. Nesse caso, a concordância se deu com a ideia de plural da palavra boiada. E de pessoa, né, as mulheres decidimos não votar em determinado partido até prestarem conta ao povo. Nesse tipo de silepse, o falante se inclui mentalmente em participantes de um sujeito em terceira pessoa, né? Então, a gente tem errado ali a forma as mulheres decidimos, né? Mas é que ele já se incluiu. Então, é uma silepse. Agora, a gente vai falar um pouquinho também sobre o quinhentismo, tá? O quinhentismo aí, então, já entra um pouquinho nos períodos aí da literatura, né, na fase 1. O que é o quinhentismo? É a denominação genérica de todas as manifestações literárias ocorridas no Brasil, tá? No momento em que a cultura europeia foi introduzida no país, tá? Então, o quinhentismo, ele teve origem quando a cultura europeia chegou. Note que nesse período ainda não se trata da literatura genuinamente brasileira. Então, demorou para nós termos espaço com a nossa literatura. Ela não começou com a literatura brasileira, sim com a cultura europeia. E a cultura europeia teve influência nas primeiras obras, tá? Então, a qual revele visão do homem brasileiro? Se lutou por muito tempo para ter essa característica, né? De contar o que o povo brasileiro passava. Não de contar e caracterizar essas obras com o que não é nosso, não é personalizado, não é personificado, não é nosso, não é a nossa história, né? Então, o quinhentismo, ele trata de uma literatura ocorrida no Brasil, ligada no Brasil, mas que denota visão, ambição e intenção do homem europeu. Olha só, vou contar uma obra que eu vou usar
o nosso país, né, ligado às minhas características, às nossas características, mas que vai contar a história de um homem europeu, né, mercantilista em busca de novas terras de riqueza. Então, eles contam a versão deles, né? Então, as manifestações ocorridas se prenderam basicamente na descrição da terra e do índio. Então, a gente era visto, né, no quentismo, aí ele entra para falar sobre as nossas manifestações, né? Ele quebra isso, né? Porque, basicamente, a gente só era visto como terra e índio, né? Então, eles pegavam isso, mas falava lá do povo europeu. E aí, os textos escritos pelos viajantes, jesuítas, missionários que aqui estiveram, mas não tinha essa caracterização ainda personalizada nossa. Já o barroco, né, conhecido como barroco ou seiscentismo, né, eles usavam essas duas expressões, é constituído pelas primeiras manifestações. Então, entra um pouquinho o quinhentismo, que é lá no iniciozinho, quando a gente não tinha característica, a gente era só o cenário, a gente prestava a terra, emprestava, e eles falavam do povo deles. Já o barroco tem essa manifestação. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu não estou achando, eu estou acompanhando aqui pelo polígrafo, mas aí já pulou direto para o barroco. Isso, eu dei uma misturada, porque eu fui botando aquilo que eu queria. Não estou seguindo, acho que eu não estou seguindo a ordem do polígrafo. Isso, que eu também imprimi, daí eles imprimiram assim. Não, mas não te prende ao polígrafo, vai por aqui, daí qualquer coisa depois. Tá bom. Tá? Então, o barroco, tá? Não se prendam ao polígrafo, gente. Peguem assim, ó, peguem aqui as ideias principais, né, que eu estou fazendo, anota o que for mais importante, que é a característica, né? Então, a característica principal do quinhentismo, né, é contar aí a literatura brasileira, né, usando a literatura brasileira, o nosso cenário, mas contando a história do homem europeu aí, tá? Já o barroco, né, ou seiscentismo, que é o outro termo usado, já é constituído, formado pelas primeiras manifestações literárias, tá? Ocorridas no Brasil colônia. Embora diretamente ainda eram influenciadas pelo barroco europeu, tá? Isso é vindo das metrópoles. Mas aqui o barroco já traz um pouquinho da característica das nossas manifestações literárias, tá? Então, esse termo barroco, ele denomina aí genericamente todas as manifestações artísticas, tá? Dos anos 1600 até o 1700. Além da literatura, entende-se que a música, a pintura, a escultura e a arquitetura da época. Tá? Então, o barroco, ele não se prende só na parte literária, mas na estrutura, né, na obra, no desenho, no design, tá? Então, o barroco, ele tem essa característica. Para a gente entender um pouquinho o barroco, a gente precisa ir lá no contexto histórico, né? Lá após o Concílio de Trento, que foi realizado entre os anos de 1545 e 1563, tá? Que teve como consequência uma grande reformulação do catolicismo, né? Porque até então a igreja era o símbolo, era o centro, e eles acreditavam que tudo tinha que gerar em volta da religião, tá? Então, em resposta a essa reforma protestante, a disciplina e a autoridade da igreja de Roma foram restauradas, estabelecendo a divisão da cristandade entre protestantes e católicos. Então, a gente acaba vendo já um desequilíbrio, um não concordar, discordar de opiniões, né? Nos estados protestantes, onde as condições sociais foram mais favoráveis, a liberdade de pensamento, né? Então, enquanto esse contexto histórico no início ligado ao catolicismo, onde as pessoas não tinham pensamento, liberdade de opinião, tá? O racionalismo, a curiosidade científica do Renascimento continuaram a se desenvolver. Já nos estados católicos, né, sobretudo ali na Península Ibérica, desenvolveu-se um movimento chamado Contra-Reforma.
Tá? Então, essa contra-reforma aconteceu aí, né? Desenvolveu-se, então, um movimento chamado Contra-Reforma, que procurou reprimir todas as tentativas de manifestações culturais ou religiosas contrárias à determinação da Igreja Católica. Por que a gente tem que entender esse contexto histórico? É chato? Eu discordo de vocês. Mas ele tem uma influência muito importante quando a gente vê as obras dos escritores daquela época, tá? Porque eles vão criticar a questão religiosa, né? Eles vão mostrar essas manifestações culturais através do quê? Da literatura. A literatura, ela vem com esse objetivo, né? Os autores escreviam para deixar explícito, mas de uma forma que eles não fossem barrados, né? Para criticar aquilo que eles não concordavam, né? E mostrar essa liberdade de pensamento. Então, aqueles autores foram criticados, ou alguns nas obras não foram publicadas, porque eles falavam a realidade, né? Eles tinham a liberdade de pensamento. Então, a gente precisa saber esse contexto histórico para entender o período, né? Então, nesse período, a Companhia de Jesus, que passa a dominar quase todo inteiramente o ensino, né? Exercendo papel importantíssimo na difusão do pensamento, né? Então, a igreja ainda está ali, ela ainda tenta dominar. Então, o clima geral era de austeridade e repressão. Ninguém podia falar nada, opinar. O Tribunal da Inquisição, que se estabeleceram em Portugal para julgar casos de heresia, ameaçada cada vez mais a liberdade de pensamento. Então, isso estava vindo e era muito forte, né? O complexo contexto social-cultural fez com que o homem tentasse conciliar a glória e os valores humanos despertados pelo Renascimento. Então, tem ali também o Renascimento, fazendo as ideias de submissão perante a Deus e a igreja era toda o principal, né? Ao antropocentrismo renascentista, a valorização do homem, tá? Opôs-se o teocentrismo, ou seja, Deus como centro de tudo. O barroco tem essa característica, tá, pessoal? Ele quebra porque ele vai opor o teocentrismo, que é o Deus como centro de tudo, tá? Então, nasce essas manifestações literárias aí, inspiradas nas tradições medievais, eles querem quebrar isso, tá? Então, essa situação contraditória resultou em um movimento artístico. Então, isso que expressava também atitudes contraditórias do artista em fase do mundo, da vida, dos sentimentos e de si mesmo. Esse movimento recebeu o nome de barroco. Tá? Então, o barroco surgiu porque o homem queria expressar, falar, opinar, né? Atitudes contraditórias, né? Do que eles viviam naquela época. Então, a literatura teve um marco importantíssimo no barroco, porque ele abriu aí, né? Porque as pessoas liam e se identificavam com aquilo. Elas não poderiam falar, mas elas se identificavam. Então, o homem se vê colocado entre o céu e a terra, ele consiste de uma grandeza mais atormentado pela ideia de pecado, e nesse dilema ele busca a salvação de forma angustiada. Né? Então, eles queriam ter essa manifestação, mas também ainda eram oprimidos. Os sentimentos se exaltam, as paixões não são mais controladas pela razão, o desejo de exprimir esses estados de alma vai se realizar por meio de antítese. Lembra lá que a gente viu, paradoxos e interrogações. Essa oscilação que leva o homem do céu ao inferno, que mostra a sua dimensão carnal e espiritual, é uma das principais características da literatura barroca. A gente vê essas características quando a gente lê, né, um texto, uma obra barroca. Né? Então, ele é um misto de sentimentos que ele não sabe o que é certo e o que é errado, né? Porque tem a igreja puxando de um lado, mas é a revolução de outro, né? Então, os escritores barrocos, tá, eles abusam do jogo de palavras, cultismo, e do jogo de ideias, conceptismo, tá? Então, quais são os temas frequentes da literatura barroca? Uma fugacidade de vida e instabilidade das coisas, não sabe se é certo ou não,
morte, expressão máxima da enfermidade das coisas, concepção do tempo como agente da morte e da dissolução das coisas, castigo como decorrência do pecado, então ele também vai abordar ainda que não está seguindo a religião, é pecador, arrependimento, narração de cenas trágicas, erotismo, misticismo e apelo à religião. Né? Então, eles falam, eles têm esse abuso de jogos de palavra, né? Mas para passar também ideias e conceitos daquela época. Características do barroco, então, né? O estilo barroco, ele nasce na decorrência da crise do Renascimento, tá? Principalmente aí pelas divergências religiosas, né? Imposição do catolicismo, pelas dificuldades econômicas, né? Decorrente do declínio do comércio com o Oriente. Então, todo o rebuscamento presente na arte, na literatura barroca, é reflexo desses conflitos dualistas aí, entre o terreno e o celestial, entre o ser humano, né, e a Igreja Católica aí. O homem, que é o antropocentrismo, depois a gente vai ver, se eu não me engano, na fase 2 ou na fase 3, a gente vai ver falar sobre vai ter um período aí que vai ser chamado antropocentrismo, né, e Deus, teocentrismo. Então, o pecado e o perdão têm essa característica no barroco, a religiosidade medieval e o paganismo presente no período renascentista. Então, o barroco ele ainda é um período turbulento, né? Então, quando a gente fala da arte e da contra-reforma, que foi falado ali no contexto histórico, é fornecida pela contra-reforma. Em nenhuma outra época, tá, se produziu tamanha quantidade de igrejas, capelas, estátuas de santos e monumentos sepulcrais. Né? Então, a igreja era... Tanto é que, no contexto histórico, as cidades eram construídas onde a igreja vem no meio, no centro, né? E a cidade em volta, e a igreja no topo, né? Então, eles deram essa arte da contra-reforma aí. As obras de arte, elas deviam falar aos fiéis com a maior eficácia possível. Por isso que aquelas obras que a gente vê, parece mesmo que a gente está no céu, ou dá a estrutura, né, que proporciona eficácia, né, realidade, mas em momento algum descer até eles, né? Então, a gente encontra em igrejas antigas ainda, onde o teto da igreja é muito alto, né? A gente não consegue, parece que é o céu mesmo. Então, ele não tem esse descer até nós. Então, ele fica, a característica das igrejas da obra, começou a arte pela obra, né? Pelo desenho. Então, a arte barroca tinha que convencer, conquistar e impor admiração, né? E o conflito entre corpo e alma, aí, né? O Renascimento definiu a valorização, né, dessas satisfações mundanas e outras características aí entre corpo e alma individual, né? Entra de novo a questão do ser, do homem e do ser celestial. Então, entra toda essa questão aí. O tema da passagem do tempo, né? O homem barroco assume como a consciência integral, tá? Então, o tempo veloz é avassalador, tudo destrói em sua passagem, né? Então, por outro lado, diante das coisas transitórias, instabilidade, surge a contradição, vivê-las antes que terminem ou renunciar ao passageiro e entregá-las à eternidade. Então, as obras nesse período vão ser dúbias aí, né? Elas deixam um duplo sentido, um sentido duplo, né? Porque ele quer, mas ele também não quer. Então, é uma instabilidade, né? Uma forma tumultuosa. O estilo barroco, ele apresenta essa forma conturbada, decorrente de tensão causada pela oposição entre os princípios renascentistas e a ética cristã. Então, daí a frequente utilização de antíteses. Então, a gente vai encontrar bastante, olhem só, no barroco, eu encontro bastante antítese, paradoxo e inversão, tá? Estabelecendo uma forma contraditória, uma dilemática, tá? Além disso, a utilização de interrogações revela as incertezas do homem barroco frente ao seu período e a inversão das frases.
Então, tudo tem duplo sentido, significado em dobro, tá? Também a gente tem aí o cultismo e o conceptismo, né? O cultismo, ele caracteriza pelo uso da linguagem rebuscada, culta, extravagante, né? Então, a gente tem um trecho aí do Gregório de Matos, onde ele fala: ao braço do menino Jesus de Nossa Senhora das Maravilhas, a quem infiéis despedaçaram, o todo sem a parte não é todo, a parte sem o todo não é parte. Mas se a parte o faz todo, sendo parte, não se diga que é parte sendo todo. Então, a gente vê aí, né, que fica esse significado dúbio, né? Então, o cultismo, ele caracteriza essa linguagem aí rebuscada. Já o conceptismo, tá? Que ocorre principalmente numa prosa, é marcado pelo jogo de ideias, conceito, um raciocínio lógico, ele utiliza uma retórica aprimorada, né? Ó, a gente tem ali aí é do padre Antônio Vieira. Para um homem se ver a si mesmo, são necessárias 3 coisas: olhos, espelho e luz. Se tem espelho e é cego, não se pode ver por falta de olhos. Se tem espelhos e olhos, é de noite, não se pode ver por falta de luz. Logo, há mistério, luz, a mister espelho e a mister olhos. Então, a gente vê a diferença. O cultismo, ele quer contar a cultura ali com a linguagem mais rebuscada. E já o conceptismo aí, né, ele traz esse jogo aí de ideias para passar o sentido. E vejam que no cultismo é um autor literário, né, o Gregório de Matos. O padre Antônio Vieira, ele já é um padre. Então, ele já vai ir com a ideia formada, né? As figuras de linguagem dentro do barroco, né, elas têm um estilo mais comum nos textos barroco, porque elas reforçam a tentativa de aprender a realidade. Tá? Então, a metáfora no barroco é uma comparação implícita. Tem-se como exemplo o texto do Gregório de Matos. Ó. Se és fogo, como passas brandamente? Se és neve, como queimas com pórfia? Então, ele traz aqui, ele deixa 2 sentidos, né? Ele questiona. Então, a metáfora dentro do barroco, ela vai fazer essa comparação, né? Deixar bem explícito aí a comparação, a dúvida. Já a antítese dentro da linguagem do barroco, ela reflete a contradição do homem barroco, seu dualismo. Então, ela revela o contraste que o escritor vê em quase tudo. Né? Então, a gente tem aí, ó, vista por fora é pouco apetecida, porque aos olhos por feita é parecida, porém dentro habitada, é muito bela, muito desejada, e como a concha tosca e deslustrosa, que dentro cria a pérola formosa. Então, a gente tem aí o trecho do Manuel Botelho de Oliveira, no qual é descrito uma ilha, só que ele salienta os seus elementos contrastantes. Então, a antítese ela vem com essa contradição. O paradoxo, a hipérbole e o prosopopeia, né, já são características aí de ideias contrárias, tá? O paradoxo traz a ideia contrária, a hipérbole vai dar aquele exagero, que não dá nem vontade de ler, né? Muito grandiosidade, pompa, né? E a prosopopeia, né? Ela já vai usar aí um pouco da personificação de seres inanimados, né? Como, por exemplo, ali no Padre Antônio Vieira, no diamante agradou-me o forte, no cedro o incorruptível, na águia o sublime, no leão generoso, no sol o excesso de luz. Então, ele traz a personificação de algo aí, coisas inanimáveis. Então, a prosopopeia sempre vai ser algo inanimável que a gente compara com o real, tá? Então, prosopopeia é algo que a gente usa inanimado, mas que nos traz aí para comparar com a realidade. O barroco, então, no Brasil, né? Ele foi introduzido por intermédio dos jesuítas, tá? Então, ele se trata de um movimento apenas destinado para catequização. Só que o barroco, ele passa a se expandir para os centros de produção açucareira, tá? Na Bahia, por meio das igrejas. Assim, a função da igreja era ensinar o caminho. Por que a igreja queria estar nessa produção?
porque o objetivo dela era ensinar o caminho da religiosidade e da moral a uma população que vivia desregradamente. Então, não havia condição para a formação de uma ciência literária brasileira, porque ninguém pensava naquela época. A vida social no país era organizada em função dos pequenos núcleos econômicos, tá? Então, não existia efetivamente um público leitor para as obras literárias, o que só viria a ocorrer lá no século XIX. Por esse motivo, fala-se apenas em autores brasileiros com características barrocas, tá? Influenciados por fontes estrangeiras, portuguesa e espanhola, mas que não chegaram a constituir um movimento propriamente dito, tá? Então, no Barroco, no Brasil, foram falados esses autores, né? Mas a influência vem estrangeira ainda, portuguesa e espanhola. Tá? Nesse contexto aí do Barroco no Brasil, merecem destaque a poesia. Então, quais são os autores característicos aí no Barroco? O Gregório de Matos, a Guerra e a Prosa do Padre Antônio Vieira, Padre Antônio Vieira também representado aí pelos sermões. E, didaticamente, o Barroco brasileiro tem seu marco inicial em 1601, com a publicação do poema épico Prosopopeia, de Bento Teixeira. A gente tem aí, lá em 1601, foi o primeiro marco da publicação de um poema, né? Vou passar aqui, ó, o poeta religioso. Então, aí eles começaram a fazer poema, soneto, né? Então, a preocupação religiosa do escritor revela-se no grande número de textos que tratam do tema a salvação espiritual. Eles conseguiram fazer a obra literária, né? Mas ainda tinha que ter a característica religiosa. O poeta satírico, né, que é o Gregório de Matos, ele é amplamente conhecido por suas críticas na situação econômica da Bahia, tá? Então, ele criticava a questão financeira, tá? E ele a crítica dele, a forma de criticar, né, era através do poema, da poesia, né? Então, as críticas à igreja, à religiosidade, representa aquele momento para ele. Então, as obras do poema dele é satírico, que ele vai fazer, né, uma crítica aí na obra. Então, essa atitude de supervisão, por meio das palavras, ele ganhou um apelido, Boca do Inferno, por satirizar seus desafetos. Então, aí já tem uma caracterização, né, falando, criticando aí a parte econômica lá na Bahia, ó. Triste Bahia, ó quão dissemelhante estás e eu sou do nosso antigo estado. Pobre te vejo a ti, tu a mim abundante. A ti tricou-te a máquina mercante, que em tua larga barra tem entrado, a mim foi me trocando e tem trocado. Tanto negócio e tanto negociante. Então, ele vai fazer a crítica, falando que não está legal, que a parte financeira da Bahia não está legal, né, usando a forma satírica. Tá? E continuando ainda falando da produção lírica dele, do Gregório de Matos, ele se mostra um poeta angustiado, né, angustiado com essa fase da vida, a religião, o amor. Então, na poesia lírico-amorosa, o poeta ele revela sua amada, uma mulher bela, que é constantemente comparada aos elementos da natureza. Além disso, ao mesmo tempo em que o amor desperta os desejos corporais, o poeta é assaltado pela culpa e pela angústia do pecado. Então, também entra a questão já, a questão da religião, do amor, né? Então, ele também vai fazer a mesma Dona Ângela ali. O poeta erótico, né, que também é alcunhado de profano, o poeta exalta a sensualidade e a volúpia das amantes que conquistou na Bahia, né? Então, ele vai falar, vai ter vários tipos de poeta, ó. O poeta religioso, que vai falar da religiosidade, que é o Padre Vieira ali. O poeta satírico vai fazer a crítica. O poeta lírico, que vai usar de outras formas aí para falar das suas angústias. E o poeta erótico, né? Então, ele já vai fazer aí
além dos escândalos sexuais daquela época, ele vai envolver os conventos da história, da cidade, né? Então, ele vai criticar, mas vai falar também do que não, da questão dos escândalos sexuais daquela época. Então, todos esses poetas aí, essas características poéticas aí, vêm para criticar alguma coisa daquela época. Então, o arcadismo aí, agora, então, barroco, ele tem essa característica, tá, gente? Ele vem quebrando a questão da... É um período conflituoso, tá? Ele tem... A característica dele é o conflito da religiosidade com ser o epocentrismo do ser humano, né? Onde a literatura foi ganhando espaço pelas características, né? Pela crítica, né? Por querer dar a sua opinião. Agora, o arcadismo, ele também conhecido como setecentrismo, né? O neoclassicismo, é um movimento que compreende a produção literária brasileira na segunda metade do século, tá? Então, olha só, o nome faz referência à Arcádia, região do sul da Grécia, que por sua vez foi nomeada em referência ao semideus Arcas, filho de Zeus e Calisto, tá? Então, denotam-se logo de início que as referências à mitologia grega que repassam o movimento. Tá? Então, a gente tem bastante no arcadismo, a gente tem a mitologia grega bem caracterizada. Então, profundas mudanças no contexto histórico caracterizam esse período, tais como a ascensão do iluminismo, que pressupunha o racionalismo, o progresso e a ciência. Então, o arcadismo, ele vem aí para dar espaço à racionalidade humana, tá? E o processo da ciência, da evolução. Na América do Norte, ocorre na independência dos Estados Unidos, em 1776, abrindo caminho para vários movimentos de independência ao longo de toda a América, como foi no caso do Brasil, que presenciou inúmeras revoluções e inconfidências até a chegada da família real em 1808. Então, o movimento, o arcadismo, ele tem essas características reformistas. Lá, a gente já estava começando, né? Pois seu intuito era o de dar novos ares às artes e ao ensino, aos hábitos e atitudes da época. A aristocracia, em declínio, viu sua riqueza esvaziar e dar lugar a uma nova organização econômica. Então, mexeu com a parte, né, da questão religiosa e já se mudou um pouquinho a organização econômica, liderada pelo pensamento burguês. Então, ao passo que os textos produzidos no período, né, convencionado lá no quinhentismo, sofreram influência direta de Portugal, e aqueles produzidos durante o Barroco, na cultura espanhola, então isso também é importante, ó. O quinhentismo teve influência de Portugal, tá? E o Barroco da cultura espanhola. Já o arcadismo, por sua vez, foram influenciados pela cultura francesa, devido aos acontecimentos movidos pela burguesia que sacudiram toda a Europa e o mundo ocidental. Tá? Então, segundo o crítico Alfredo Bozzi, né, no seu livro Histórica Concisa da Literatura Brasileira, houve dois momentos do arcadismo no Brasil, ó, dois momentos, o poético e o ideológico. O poético, tá, retorna na tradição clássica, com a utilização dos modelos, valorização da natureza e da mitologia, poético, tá? O ideológico, ele é influenciado pela filosofia, tá? Ele traduz a crítica da burguesia aos abusos da